noite! Estou ao vivo! Sejam todas as pessoas muito bem-vindas a mais uma live para a gente poder falar ao vivo sobre cães, tirar dúvidas, aprender coisas novas, esquecer coisas que já não são tão mais atuais, que já existem coisas melhores. Lembra que o nosso objetivo sempre é melhorar a qualidade de vida dos nossos cães e automaticamente a nossa também. E não tem como a gente fazer isso se a gente não falar sobre cães, se a gente não conversar sobre cães, se a gente não ouvir sobre cães, se a gente não der a nossa opinião sobre cães. Uma das coisas que eu sempre defendo aqui é que cada família é única também. Cada pessoa existe uma forma de entender o relacionamento com o cão. Porém, a partir do momento que está fazendo bem para o cão, tá tudo certo. Tá tudo bem. É esse o nosso objetivo, é que o cão esteja bem. A gente precisa parar um pouco com aquela condição de pensar no que eu quero e acreditar naquele cão. O que ele consegue, o que ele pode, o que ele gosta, o que para ele é possível, o que faz sentido. E na maioria das vezes a gente precisa pensar na rotina que a gente tem. Se aquilo que a gente viu alguém fazer ou que a gente ouviu alguém orientar a gente, se faz sentido para a nossa rotina. Se isso fizer sentido para a nossa rotina, ótimo, vamos fazer, vamos melhorar isso, vamos incluir isso na nossa rotina. Se não fizer, vamos buscar uma outra solução. Lembre-se, sempre existe algo melhor para ser feito. Não importa o que seja, como seja, quando seja, em que momento da vida do cão, em que momento da sua vida, sempre vão existir formas melhores de se fazer o que você faz hoje. Se você já faz muita coisa, pode ter certeza que existe alguma modificação que você pode fazer diariamente para que possa melhorar a qualidade, aumentar as habilidades do seu cão, aumentar o repertório, a confiança do seu cão, a segurança, o otimismo. Sempre é tempo de se fazer isso. Não existe aquele momento onde ainda é muito comum, eu sempre falo comum porque não é normal, onde as pessoas dizem que agora meu cão não tem mais jeito, ou agora ele não aprende mais nada. Geralmente isso acontece quando o cão já tem uma idade ali mais avançada, já está mais velhinho, mais sênior ali. As pessoas rotulam dessa forma por acreditar que a partir de agora não adianta fazer nada, que o cão não vai aprender nada. E olha a oportunidade que a gente perde ou a gente deixa passar de garantir que até o final da vida do cão, por mais longeva que ela seja com qualidade, que o cão esteja aproveitando, que o cão esteja pensando, desenvolvendo habilidades novas, conhecendo coisas novas, tendo prazer em estar ali com você interagindo. Se a gente pensar dessa forma, a gente vai entender que a todo momento é um momento da gente garantir um momento de qualidade para o cão. E é nessa hora que a gente cai naquelas condições das pessoas que às vezes não tem muito tempo para dedicar ao cão. Às vezes acontece isso, da gente trazer um cão para a família, e às vezes é uma mudança que aconteceu na sua rotina, e aí você não tem mais tanto tempo. O que a gente faz? A gente faz esse tempo curto que a gente tem com muita qualidade, inserindo muitas atividades que desenvolvam as capacidades do cão, que atendam às necessidades do cão dentro daquele período. Isso vai fazer com que o cão tenha uma ótima qualidade de vida, vai fazer com que você entenda melhor o cão, para que o cão também entenda essa nova rotina, se adapte a essa nova condição. Essa é a nossa obrigação, afinal de contas, estamos aqui para sermos as pessoas melhores amigas dos cães. Para dar um início para a nossa live, boa noite a todos. A nossa live de hoje é isso que o cão quer. Eu acho que tudo que eu falei agora e tudo que eu falo sempre nas lives é sempre buscando esse objetivo, aquilo que o cão quer. O que faz sentido para ele, o que ele gosta, o que ele tem prazer, o que ele consegue fazer, o que ele conhece. É isso que a gente precisa buscar sempre nos nossos cães. Independente se é um cão que vive com você, se é um cão que você encontra na rua, se é um cão de conhecido, não importa qual cão seja esse, a gente precisa sempre olhar o que aquele cão quer. O que faz sentido eu fazer naquele momento com aquele cão. É sobre isso que a gente vai falar aqui nessa live de hoje. Eu vou colocar algumas situações aqui só para poder ilustrar esse início de live. Acho que o clima tá seco, porque eu mal falei aqui, já a garganta já pegou. Olha a minha garganta. Depois vocês falam pra mim aí, se quiser falar, se aquela luz ali, ela tá piscando. Eu tô achando que ela tá piscando, embora não faz sentido ela piscar. Mas depois vocês falam, e vai ficar esse efeito estroboscópico aí se tiver, desculpa. Eu acho que uma das grandes obstáculos, vou colocar como obstáculos que as pessoas que têm cães na vida, e até as que não têm também, mas é quando, a partir do momento que você aprende uma coisa nova, você entende uma coisa nova, é você colocar em prática isso. Pode ter certeza que essa é uma das coisas mais difíceis de se fazer. É você iniciar, fazer uma mudança, melhorar aquilo, modificar aquilo que você já fazia, ou seja, algo que já estava no seu automático, ou que já tinha sido inserido na rotina,
E a partir do momento que você entende que existe uma coisa melhor, que pode ser feito melhor, ou que aquilo que estava fazendo não estava sendo tão bom assim para o seu cão quanto você imaginava, a gente precisa colocar em prática. Se você coloca ali o famoso pezinho dentro da água, você molha o seu pezinho ali fazendo uma coisa nova, automaticamente esse mundo se expande para você. Você vai querer fazer mais, porque lembra, da mesma forma que funciona para o cão, tem que funcionar para a gente. O que eu digo com funcionar? Precisa ser prazeroso, precisa dar certo. A gente precisa começar com os pequenos passos, fazendo as pequenas mudanças, uma coisinha de cada vez. Não parar nunca. A gente sempre está observando e tentando coisas novas. Se você faz essa micro coisa, essa micro mudança, automaticamente você vai acertar, você vai se sentir bem fazendo aquilo, você vai conseguir fazer aquilo. E automaticamente você vai querer fazer mais. E é nessa hora que a gente começa a modificar de verdade a rotina que a gente tem com o cão. Não só o nosso cão, mas todo e qualquer cão, toda e qualquer família que você for conversar, você consegue orientar e observar essas coisas e oferecer essa mudança que é tão prazerosa, é tão importante, que vai mudar a nossa vida, mudar a vida dos nossos cães, melhorar a qualidade de vida nossa e deles também. Eu quero colocar que tem a ver com a live de hoje. Eu sempre gosto de colocar... A Elo colocou aqui, ó, que só tá um pouquinho... Só porque eu falei agora deu pra perceber. E o Léo colocou efeito flicker. Tem até um nome para esse efeito. Então, na verdade, eu vou deixar porque é proposital um efeito flicker aqui na minha live. Enfim, é muito comum quando a gente fala de coisas que o cão quer, a gente ainda ter na sociedade as pessoas e as famílias que acreditam que quando a gente traz um cão para casa, o que o cão precisa é ser cão. E o que eu quero dizer com isso, ou o que eu imagino que as pessoas que ainda fazem isso pensam? É o cão fazer o que ele quiser. É o cão não ter regras. É o cão não aprender coisas, não se transformar no famoso robozinho da família, ou obedecendo tudo que a família faz para ele, pede para ele. É deixar o cão fazer de qualquer forma as coisas. Isso seria uma coisa de o cão ser cão. Ou seja, é como se ele não tivesse sido inserido na nossa sociedade. A gente pegou e deixou eles vivendo como se fosse naturalmente, sem a nossa presença, sem a nossa supervisão. Só que isso é completamente irreal, é surreal, é utópico, inclusive. Quando a gente traz um cão para casa, a gente precisa apresentar essa nova sociedade. Como que ele, cão, vai se inserir nessa sociedade com qualidade, tendo as necessidades dele entendidas, tendo as habilidades, a linguagem dele respeitadas. É isso que a gente precisa pensar quando a gente fala de um cão ser cão dentro da sociedade. E não é simplesmente deixar ele fazer o que ele quiser, ele latir o tempo inteiro, ele fazer xixi, cocô em qualquer lugar, ele marcar território, ele brigar com um cão que é um cão macho com um cão macho, ele querer montar em cachorras fêmeas quando estão no cio. Esse é o tipo de comportamento que é completamente fora da realidade da nossa sociedade e que vai trazer não vai trazer qualidade de vida para o cão. Muito pelo contrário, vai ser um cão frustrado, um cão ansioso, um cão estressado, um cão com problemas de comportamento. Então é isso que a gente precisa pensar quando a gente fala de o cão ser cão dentro da nossa sociedade atualmente. Uma boa noite para todos aqui, obrigado pela participação, pela presença. Eu vou colocar aqui a pergunta de hoje, que eu sempre coloco uma pergunta referente ao tema. Lembrando que os temas que eu trago são sempre temas que eu busco ser o mais atual possível. Por que eu busco dessa forma? Porque são coisas que ainda acontecem, que acontecem na nossa sociedade, que deveriam não acontecer ou que deveriam continuar acontecendo, para que a gente possa entender e a partir daí definir o que a gente vai fazer. E quando eu digo a gente, você especificamente, uma pessoa específica, o que ela vai fazer com relação a essas informações? Vai colocar na prática? Vai modificar? Não vai fazer nada? Vai simplesmente ignorar a partir desse momento? Então é para isso que eu trago esses temas e o tema de hoje é isso que o cão quer. E a pergunta que eu gostaria que vocês dessem a opinião aí de vocês, e podem ficar à vontade para colocar o que quiserem, é: o que fazer com um cão que não te conhece? Que tipo de atitudes você teria? O que faria com esse cão? Para que você possa dar a sua opinião e, de preferência, nesse pontinho de interrogação que tem aqui, para que essa pergunta fique aqui suspensa, para que daqui a pouco eu possa olhar também e a gente conversar um pouquinho sobre isso. E qualquer outra dúvida que você queira tirar, pode colocar aí que estamos aqui para isso. Se der tempo e se eu conseguir, eu te respondo. Enquanto isso, vamos começando com as perguntas que eu fiz aqui para que a gente possa dar uma direção na nossa live. Cães que vivem na rua gostam de pessoas? E aí vamos falar aqui, estamos falando de coisas que o cão quer, é isso que o cão quer. A primeira coisa, e acho que a mais importante que a gente precisa entender quando a gente fala de cães, principalmente cães de rua,
é a gente entender que o cão quer fazer parte de uma sociedade. O cão precisa. Os cães são seres que naturalmente vão se agrupar em sociedade, vão querer estar junto de outros seres, independente de qual é a espécie desse outro ser. Se é um ser que faz parte da rotina, que está presente ali, que participa desse local onde o cão vive, automaticamente esse cão vai querer ter algum tipo de relacionamento com esse ser. E isso vai incluir as pessoas. Automaticamente o cão vai querer se dar bem com essas pessoas, ter algum tipo de relacionamento. E aí independe da forma como esse cão aprendeu isso, quais os contatos, quais os históricos que esse cão teve com as pessoas. Porque se a gente pensar que o cão tem um comportamento, estou falando aqui especificamente de um cão de rua, mas podemos transferir isso também para coisas que acontecem dentro da nossa casa. Então imagina que tem um cão na rua, que toda vez que passa uma pessoa próximo do local onde ele fica ali, ele late. Ele late para que essa pessoa se afaste, para que ela não chegue. Isso quer dizer que esse cão não gosta de pessoas? Muito pelo contrário. Isso quer dizer que o cão vê na pessoa alguém que respeita aquilo que ele está demonstrando. A partir do momento que ele não quer que aquela pessoa se aproxime, ele late ou ele faz o comportamento que ele consiga fazer, que ele conheça fazer, e essa pessoa acaba respeitando. É muito comum que nas ruas, inclusive, onde tem um cão que fica latindo, as pessoas nem passem, nem querem passar perto ou passar longe do cão. Isso faz com que o cão comece a gostar dessas pessoas, gostar daquilo que está acontecendo, porque o comportamento que ele apresentou está efetivamente trazendo um resultado positivo para ele. Automaticamente, independente de ser um comportamento que para nós não agrada, ou que não faz sentido, ou que traz medo para a gente, ou que deixa o cão estressado, automaticamente só o fato da pessoa respeitar esse comportamento do cão faz com que o cão já fique mais tranquilo, que o cão resolva esse problema. E aí a gente pode trazer também para uma situação que não seja essa mais agressiva, aí, uma coisa mais de colocar as pessoas para saírem de perto e tal, que pode ser aquele cão que se aproxima das pessoas para que ele possa obter algum recurso. E esse recurso pode ser qualquer tipo de recurso. Desde um recurso de uma interação social, que é muito importante para a saúde mental do cão, para a qualidade de vida do cão. Ele ter um momento ali de interação com as pessoas, de contato, de comunicação, de aprender coisas novas, de olhar para as pessoas e entender o que fazer, como fazer, até receber um carinho, se for o caso desse cão, receber alguma coisa para comer, o que acontece com muita frequência na sociedade que a gente tem hoje. As pessoas que encontram cães na rua, elas querem dar coisas de comer para o cão. Automaticamente, esse cão vai ver nessas pessoas como parte integrante dessa comunidade dele, que trazem benefícios para ele. Da mesma forma que o outro cão lá, aquele cão que consegue afastar as pessoas, ele está vendo naquela pessoa um benefício que foi trazido para ele. Ele não queria que a pessoa se aproximasse e a pessoa saiu, ou a pessoa passou e foi embora. Foi um benefício que o cão colheu desse relacionamento, desse momento de interação. Então pode ter certeza que a todo momento o cão está gostando de conviver nesse local, porque senão o cão vai embora. O cão sai dali, é muito comum, inclusive a gente vê, falo comum porque não deveria ser normal, óbvio, cães que migram. Cães que migram, não sei se é isso, esse é o nome que falaria para patos, para pássaros, também não sei se é. Mas enfim, é um grupo de cães às vezes que está ali e de um dia para o outro você fala, cadê esses cães? E eles foram para outro lugar, porque a partir daquele momento, aquele ponto, ficou insustentável para ele, não fazia mais sentido. Não estavam colhendo os benefícios que eles precisavam, atendendo às necessidades, e aí eles se mudaram. Isso acontece. Então, se o cão está em algum lugar, é porque naquele local existe um benefício. Então, ele gosta de estar ali. Ele se sente bem, ele se sente reconhecido, parte integrante. Então, sempre os cães vão gostar dos humanos, das pessoas, por causa desses motivos, por causa desses respeitos que existem. E se eles estão inseridos dentro da sociedade que tem a maior parte humana, ele gosta de alguma forma que isso exista. Eu acho que essa é uma visão que a gente precisa sempre ter. Senão a gente começa a considerar os cães como párias nossos, né? Como, esse cão não pode estar aqui, ou esse cão não gosta da gente, esse cão não gosta das pessoas, esse cão é muito agressivo. A gente precisa entender também o lado do cão. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês para a pergunta: o que fazer com um cão que não te conhece? O que você faria? Ou o que você não faria? Deem a opinião de vocês, que daqui a pouco eu vou ver isso aqui também. Independência quer dizer solidão? Eu levantei essa questão aqui porque estamos falando de coisas que os cães querem. E aí eu estou pensando aqui numa independência. O cão, ele gosta de tomar decisões. O cão gosta de resolver as situações. Como eu disse agora na primeira pergunta, inclusive são todas situações que o cão resolve.
Ele resolve uma situação latindo, ele resolve uma situação se aproximando para receber algum benefício, colher algum recurso. Então eles gostam, eles precisam disso, isso faz bem para a vida deles, para a qualidade física, mental desses cães, de uma habilidade social que ele precisa ter. Então automaticamente quando a gente fala isso, a gente entende que o cão gosta de independência. Como nós também gostamos de independência, mas vamos falar dos cães aqui. Só que a grande armadilha que as pessoas caem quando a gente fala de independência é a gente pensar naquela questão do cão ser cão. É a gente deixar o cão à vontade, vamos colocar assim, para tomar a decisão que ele quiser, do jeito que ele quiser, da forma como a espécie dele resolveria uma situação, da forma que é natural para aquele cão resolver. Esse acho que é o grande perigo. E aí nesse momento a gente acaba deixando o cão sozinho. O cão para de ter o contato com as pessoas, ou interagir, ou aprender coisas com as pessoas, ter o suporte, o apoio das pessoas, por as famílias acreditarem que o cão precisa viver a vida dele como cão, sem a interferência humana. A partir do momento que a gente trouxe para viver dentro de casa, a gente precisa garantir essa interferência de uma forma saudável, garantindo que o cão atenda às necessidades dele. Senão, automaticamente, se a gente pensar numa independência, como sendo o cão, resolvendo os problemas dele, do jeito dele, com aquilo que ele conhece, usando os instintos dele, a gente vai piorar a qualidade de vida desse cão. Principalmente porque a gente trouxe ele para casa e podemos oferecer uma coisa melhor. Eu sempre falo no começo da live, sempre é momento de melhorar. Sempre existe uma forma melhor de fazer uma coisa. Se a gente deixa na mão do cão, ele vai ficar somente naquilo que ele conseguiu fazer. Naquilo que foi possível para ele dentro dessa sociedade completamente diferente para o cão. Então o que a gente precisa entender quando a gente fala de independência é garantir que o cão consiga resolver as situações. Olha como eu estou falando, a gente garantir. É a gente ensinar coisas, é a gente apresentar coisas para o cão, é fazer a socialização do cão. E não só socialização com seres, com animais, com pessoas, outros animais, mas também com objetos, com barulhos, com cheiros, com contextos, com movimentações, com tudo que for possível. Aí a gente garante que o nosso cão consiga lidar com esses estímulos. Isso é uma independência para o cão. É tirar aquele conceito de que você precisa estar o tempo inteiro orientando o cão, ou supervisionando, ou impedindo que o cão se machuque, que o cão tenha acesso a coisas perigosas, tirando o cão de situações de perigo. Esse é o ponto que eu acredito que vai fazer mal para o cão. E vai fazer mal para o cão porque ele vai criar uma dependência. Ele não vai conseguir resolver as situações. Então o que a gente precisa é oferecer tudo isso para o cão, apresentar toda essa sociedade, garantindo que essas experiências, o cão consiga lidar com elas, seja uma experiência boa, que ele consiga desenvolver habilidades para poder lidar com todo e qualquer outro estímulo que apareça. É esse ponto que a gente precisa fazer. Quando a gente deixa o cão tomar as decisões dele, pensando que o cão precisa ser cão, é muito comum a gente eu ouvir isso pelo menos, né? Ah, o cão está sendo cão ali, tá tudo bem para ele. É muito comum que nesse momento ele utilize muito dos instintos dele. E o que é o instinto do cão? O instinto nada mais é do que trabalhar pela sobrevivência. Quando a gente traz um cão para casa e a gente ainda acha legal, acha que merece, que o cão tem que continuar lutando pela sobrevivência, tem algo muito errado nesse relacionamento. A gente precisa garantir que o cão saiba lidar com as coisas e tenha um repertório de habilidades, de comportamentos, para ficar sempre à vontade, sempre calmo diante dos estímulos dessa sociedade que a gente trouxe eles para viver. Se ele ficar sempre trabalhando com instinto, ele sempre estará estressado e com medo de morrer. Essa é a grande realidade. Quando a gente deixa o cão largado, né, na independência dele ali, pensando nessa independência que seria o cão sozinho ali fazendo as coisas de cão, automaticamente esse cão está sempre lutando pela sobrevivência, buscando recurso para sobreviver, fugindo de situações ou tentando evitar situações que possam trazer algum perigo, algum risco à saúde física dele, mental. Então olha como a gente complica a situação quando a gente coloca a independência do cão, imaginando que o cão tem que ser cão e fazer as coisas que ele quer, que ele consegue, que a espécie dele necessita. Isso é na rua, isso é quando o cão precisa sobreviver. Dentro de casa a gente precisa garantir uma gama de comportamentos, de repertórios, de habilidades e conhecimento do nosso cão para que ele tenha qualidade de vida, para que ele viva mais e viva bem dentro dessa sociedade. É isso que a gente precisa garantir para os cães sempre. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês sobre a pergunta de hoje. O que fazer com um cão que não te conhece? Deem a opinião aqui na interrogação, que daqui a pouco eu falo também sobre isso. O pessoal do YouTube também pode colocar as opiniões de vocês, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Próxima pergunta.
O que o cão deve fazer quando encontra uma pessoa? Lembra que estamos falando aqui de é isso que o cão quer. Aí eu coloquei 3 situações do cão fazer quando ele encontra uma pessoa. Se afastar da pessoa, se aproximar da pessoa ou se acalmar diante de uma pessoa. Eu vou falar de cada uma delas aqui, mas entendam que essas decisões é o conhecimento que o cão tem, é o repertório que o cão tem. Agora, o quão isso faz bem para o cão ou não, vamos tentar entender agora um pouco mais. O cão se afastar de uma pessoa, quando ele encontra uma pessoa, ele pega e se afasta. É muito comum, é muito recorrente, e não que seja normal e nem bom para o cão, as pessoas forçarem contatos sociais dos cães. Seja com outros cães e seja até com pessoas. É muito comum que as pessoas queiram, inclusive as outras pessoas chegam e querem, posso tocar no seu cão? Seu cão é bonzinho? É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem isso. Esse cão não morde, por uma necessidade da pessoa de interagir com esse cão. Agora vamos pensar pela ótica do cão. Quando ele se encontra diante de uma pessoa que ele não conhece, que é uma pessoa diferente, por qualquer motivo que seja, e até o próprio cão, de repente, está em um momento diferente, ele está exposto a estímulos que ele não está tão preparado, ou ele não se alimentou bem, ou ele está doente, ou ele está estressado, ou ele não dormiu bem. Existem diversos fatores que podem e vão influenciar nas necessidades do cão e no que aquele cão quer. Só que quando ele se afasta, ele tomou uma decisão e essa decisão precisa ser respeitada. Principalmente para que o cão fique bem, para que o cão fique tranquilo, para que o cão tenha um benefício colhido dessa interação. Como eu falei lá no começo, os cães de rua que às vezes latem para as pessoas não se aproximarem, é justamente para que ele possa colher esse benefício. Então isso faz muito bem para ele. Agora, dentro de um cenário onde você trouxe o cão para viver dentro de uma sociedade, esse cão possuir esse comportamento, ele apresentar esse comportamento de se afastar por qualquer motivo que seja, a gente precisa valorizar, porque é um comportamento que acalma o cão, é um comportamento tranquilo, que não precisa ser nada exagerado, não é o cão latir, não é o cão rosnar, não é o cão ficar travado de medo. Ele simplesmente tomou a decisão de se afastar daquele estímulo, daquela pessoa, e não importa qual o motivo. Nem mesmo você acreditar que o cão não gosta daquela pessoa, ou é muito comum as pessoas falarem, o cão reconhece a índole da pessoa, por isso ele não quis se afastar. De repente é o momento dele. É uma situação que ele está vivendo ali, que ele não estava querendo contato naquele momento. Ele queria ficar na dele. E ele teve esse comportamento, que é um comportamento natural do cão, porém que não é nada exagerado. E a gente precisa valorizar e respeitar e validar esse comportamento do cão. Então, quando o cão encontra uma pessoa e se afasta, eu, Beto, acho maravilhoso. Eu acho que o cão precisa ter essa habilidade. O cão precisa reconhecer esse comportamento. Nós precisamos reconhecer também para poder dar essa opção para o cão, para que ele tenha isso e fique cada vez mais tranquilo. Quando o cão toma uma atitude, mesmo que instintiva e natural da vida dele, para poder sair de uma situação, é porque algo não está bom. Ele está desconfortável por qualquer motivo e não importa qual seja o motivo. Quando ele toma essa decisão precisa ser valorizada, para que ele aprenda que os comportamentos que ele apresenta são coisas válidas dentro dessa sociedade. É lógico que não é todo e qualquer comportamento, mas esses comportamentos de tranquilidade, de calma, de tomada de decisão, a gente precisa valorizar sim. Então eu sempre acho ótimo, quando o cão se afasta, eu acho lindo e acho maravilhoso quando a família que está com o cão respeita isso e fala, não, agora ele não quer não, agora tá tudo bem, depois mais tarde se a gente se encontrar, a gente vê isso. Eu acho que é isso que precisa fazer. Agora, quando o cão encontra uma pessoa, ele se aproximar. Aí eu vou pintar 2 cenários aqui. Vamos primeiro de tudo pensar numa situação onde o cão se aproxima independente da pessoa que chegou ter feito qualquer coisa. Só o fato da pessoa se aproximar foi o suficiente para o cão vir até a pessoa e já começar a demonstrar algum tipo de necessidade de contato, de querer ter contato com aquela pessoa. Provavelmente pelo momento do cão e pelas experiências que ele já teve com pessoas, que trouxeram benefícios, que foi ensinado para o cão que ele precisava fazer daquela forma, que aquele era o jeito certo, era chegar nas pessoas, era pedir uma atenção, um contato, uma interação, botar a pata, olhar para a pessoa, latir, pular, querer lamber a pessoa, enfim. Todos esses aí são comportamentos que o cão pode apresentar quando ele está diante de uma pessoa, se foi isso que ele aprendeu na vida dele. Agora vamos pensar no lado da ansiedade desse cão. Quando o cão vê qualquer pessoa que seja e ele se sente na necessidade de ter esse contato, é porque a rotina dele está muito precária de estímulos. O atendimento das necessidades desse cão, principalmente necessidades sociais, está muito precária. E esse cão precisa que isso aconteça. Ou isso foi apresentado de uma forma que gerou ansiedade para o cão.
E a partir desse momento, como nós apresentamos a sociedade para o cão, ele entende que esse contexto de uma pessoa se aproximar, ele precisa apresentar esses comportamentos, ele precisa trazer essa emoção, despertar essa ansiedade, ficar ansioso. Olha como, olhando pelo lado de qualidade de vida do cão, a gente está prejudicando a qualidade de vida do cão quando ele se vê na necessidade de ter um contato social, independente de quem seja, aonde seja, se essa pessoa está querendo ou não, o que pode gerar um momento ali de estresse para o cão e para a pessoa também, e piorar a qualidade de vida ou a qualidade daquela interação que o cão tem. Então, quando o cão se aproxima de uma pessoa, a gente precisa olhar desse jeito. E aí eu vou colocar uma outra situação. Quando a pessoa que chegou, ela faz questão de causar um estímulo para que o cão venha até ela. Ou ela olha para o cão e fala com ele, ou ela estica a mão para o cão cheirar, o famoso cheira aqui a minha mão, ou a pessoa se abaixa, ou seja, de alguma forma a pessoa estimulou o cão, apresentou um estímulo que fez com que o cão tomasse uma decisão, independente de quais são os repertórios e o histórico desse cão. Só que a partir desse momento já não foi mais uma decisão do cão. Pode ter sido simplesmente uma resposta a um estímulo que ele estava acostumado. De repente as pessoas da casa faziam isso com ele. Só que aquela pessoa, estou pintando esse cenário, essa pessoa que chegou, o cão não conhecia, talvez ele não quisesse se aproximar, aí a pessoa reproduziu um estímulo que estimulou o cão a se aproximar. Quando ele se vê diante daquela situação, ele pode ficar muito desconfortável, porque ele foi atraído por um estímulo e parou de prestar atenção no que estava acontecendo à volta. Ou seja, é um cão mal socializado. Ele simplesmente respondeu aquele estímulo sem pensar, sem nem refletir se ele queria ou não. Ele foi até a pessoa e quando ele se deu conta, ou seja, ele já teve acesso ao estímulo, ele foi lá, se aproximou, cheirou, ele se viu completamente próximo da pessoa. E se não era uma coisa que ele queria, isso vai gerar um gatilho ali para ele, para despertar uma reatividade, um medo, uma ansiedade, uma fuga. Então é importante a gente pensar por esses dois cenários quando o cão se aproxima. Ou seja, nas duas situações, não é saudável para o cão. Em nenhuma das situações, quando o cão se encontra diante de uma pessoa, ele vir e se aproximar independente do que aconteça. Precisa existir sim um contexto ali que garanta essa qualidade dessa interação. E principalmente respeite o cão. Aí a última que eu coloquei. Quando o cão encontra uma pessoa, ele deve se acalmar. Essa, sem dúvida nenhuma, é a melhor das opções. E quando eu digo se acalmar, não é necessariamente o cão ficar parado e não fazer nada. Não, é uma reação normal. É algo que ele já conhece, que ele pode tomar a decisão de ficar ali só aguardando, porque ele sabe que é desse jeito que as interações irão acontecer com ele. Isso, inclusive, demonstra uma vontade do cão. Já que estamos falando aqui do é isso que o cão quer, quando ele se vê diante de uma situação com uma pessoa, e aí ele se acalma, e muitas vezes ele até senta, quer dizer que ele está querendo aquela interação, porque é um comportamento que ele aprendeu. Aprendeu dentro de casa, aprendeu com a família, como ele deveria se comportar e ficar para trazer essa tranquilidade. O que isso garante? Não garante só um cão bonitinho ali que fica famoso adestrado ali, sentado, olhando para a pessoa, calmo. Não, garante que o cão esteja equilibrado para ter contato com essa pessoa, para garantir uma interação saudável, para que ele possa processar o que está acontecendo e, inclusive, tomar a decisão de repente, sair de novo. Se esse cão senta, espera, aí a pessoa vem se aproximando, só que ela se aproxima de um jeito que o cão, de repente, não estava esperando, ela vem muito por cima, é uma pessoa muito grande, ou ela vem muito rápido, o cão pode tomar a decisão de se afastar. Ele pega e se afasta e mostra para a pessoa, opa, não estava muito legal isso. Ou ao contrário, quando ele está ali sentadinho, a pessoa vem se aproximando e aí ele permite que haja esse contato, essa interação. Ou seja, foi uma decisão do cão. E a partir desse momento ele estava num estado onde ele conseguia processar as informações. Ele conseguia garantir que esse contato não faria mal para ele. E caso ele se sentisse desconfortável, ele podia tomar uma outra atitude. Olha como a gente preparou o cão para tudo isso. Olha como a gente gerou independência para o cão e garantiu que o cão fosse cão, que ele tomasse as próprias decisões. Eu acho que esse é o melhor cenário que a gente precisa sempre pensar e entender que é isso que está acontecendo naquele momento. O cão está tomando as decisões dele. E cada vez que o cão faz mais isso, mais confiante ele fica, com melhor saúde mental ele fica, mais preparado para coisas novas. É um combo de maravilhas. Vamos para a pergunta de hoje então. O que fazer com um cão que não te conhece? Tchuru! Que som foi esse que eu fiz?
Colocaram aqui, ó, deixar ele quieto na dele. Muito boa, ótima a participação aqui, ótima a opinião que a pessoa colocou aqui de deixar ele quieto na dele. É uma das coisas que eu também defendo bastante, inclusive eu tinha colocado aqui para dar essa opinião para vocês também, que é fazer nada. Um cão que eu não conheço, e até os que eu conheço, é legal que você não faça nada. Você não sabe como aquele cão está naquele momento. É legal que você imagine uma situação onde você pede permissão para o cão, que você conversa com ele através da comunicação, perguntando para ele se tudo bem vocês interagirem hoje, se tudo bem você dar um abraço nele, se tudo bem você cumprimentar ele. Então acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar quando a gente fala de um cão que a gente não conhece, é deixar ele quieto na dele, é deixar ele tomar as decisões, mas principalmente ele processar o que está acontecendo. Quando a gente começa a tomar a decisão, mesmo que seja só olhar para o cão, quando você olha para o cão, automaticamente você criou uma conexão e fez uma interação. E se o cão não estava preparado para aquilo naquele momento, pode ser que ele tenha uma reação desconfortável. E aí depende do repertório desse cão, ele vai ter qualquer tipo de comportamento nesse momento. Só que se você deixa ele quieto na dele, ou seja, você não olha para ele, você fica ali como se não tivesse nada acontecendo, ele vai começar a tomar as decisões dele. Ele vai começar a te mostrar o que está confortável para ele. E a partir desse momento é a hora que você começa também a interagir com esse cão. Então eu acredito sim, essa seria uma das minhas melhores opções aqui que eu ia colocar, é de deixar ele quieto na dele. E quando eu digo na dele, não necessariamente que ele não venha até você. Se ele quiser, se ele se sentir confortável, sem que você cause um estímulo para que ele se aproxime, é maravilhoso. Você respeitou o momento desse cão, você respeitou as comunicações, respeitou o espaço dele, esperou o tempo dele, entendeu se o momento dele estava pronto para aquela interação. E a partir desse momento, você vai fazendo um contato gradual. Lembra, é importante a gente deixar o cão tomar as decisões dele. Então isso quer dizer o quê? Eu estou num cenário na rua, e aí eu encontro um cão, vou pintar um cenário de um ponto de ônibus, onde a pessoa poderia ficar parada. Aí um cão está ali no ponto de ônibus, a pessoa chega e senta, e fica ali no ponto de ônibus parada. Aí o cão olha para a pessoa não olhou para ele e tal. Aí o cão se sente à vontade, por qualquer motivo que seja, ou ele de repente ele até quer ficar na dele, né? E é o que a gente está falando aqui agora. Mas de repente ele quer se aproximar. Aí ele se aproxima da pessoa. Se nesse momento o estímulo que a pessoa tiver, ou a resposta que a pessoa tiver, for algo que o cão não estava preparado, algo muito brusco, algo muito rápido, pode ser que o cão tenha um comportamento diferenciado, se assuste. Então é importante esse contato ele ser feito gradualmente. Quando o cão se aproximar, você pode olhar para ele, aí você desvia o olhar, você mostrou para ele que estava tudo bem, esse encontro de vocês. Lembra que esse olhar, na maioria dos cães, é algo que não vai ser confortável, porque pode mostrar uma intimidação, um desafio, você pode pintar de qualquer forma, mas realmente é algo que incomoda se o cão não está acostumado com isso. Então o que você faz? Você olha para ele, mostra que houve uma interação e retira o olhar. Mostra para ele que está tudo bem a presença dele ali, esse contato. Aí se ele quiser se aproximar mais, você olha de novo. Aí depois você pode esticar uma mão, porque aí já houve toda uma passagem, você já passou por etapas. Então é importante, primeiro de tudo, quando eu acredito, é quando a gente encontra o que a gente faz com um cão que a gente não conhece, é deixar ele quieto na dele. Esse é o melhor cenário, ainda mais se for um cão que vive na rua, que teoricamente ali é a casa dele, é o ambiente dele, ele precisa estar confortável, a gente precisa garantir esse conforto para o cão, entender que somos nós que estamos invadindo ou entrando naquele espaço que teoricamente é o espaço que ele vive. Então a gente precisa sim deixar esse cão na dele. Não sei se esse termo existe, deixar esse cão na dele, mas como colocaram aqui, eu acho que é isso mesmo. Deixar ele quieto na dele. Vamos ver mais uma aqui. Dá tempo da gente ver mais uma. Acho que não vai perder. Eu vou pegar esse daqui porque é bem peculiar, né? Convidar para chupar uma manga juntos. A pessoa até deu risada. Eu acho bom isso daqui. É legal porque é legal a gente tratar toda a situação que a gente tem com qualquer relacionamento, mas com cães também, de uma forma divertida. O que faria bem pra gente? O que faria bem pro cão? Então vamos pensar nesse cenário aqui de chupar uma manga juntos. Eu acho que a primeira coisa que eu vou falar aqui, embora não é a minha especialidade, mas a gente sempre tem muitas informações por aí, é o nível calórico da manga. A manga é um elemento muito calórico. Então é importante a gente primeiro entender essa quantidade, esse tamanho desse cão, qual é a dieta desse cão. Foi um adendo que eu quis fazer aqui relacionado à manga, mas não é necessariamente à fruta. Agora vamos pensar em tudo que eu falei agora. É um cão que você não conhece. E aí você chegou com um estímulo apresentando um alimento para esse cão. A gente não sabe qual é o ponto que esse cão tá.
de necessidade, se ele já atendeu essa necessidade, qual é o relacionamento dele com essa necessidade, como é que ele faz para conseguir alimento, qual é a emoção que ele fica diante de um alimento. E aí você apresenta esse alimento, o cão vai se aproximar pelo estímulo que foi apresentado a ele, mas a partir desse momento ele está dentro de um contexto que na cabeça dele já existe, só que a gente não conhece. E se ele se vê diante daquele cenário onde existia uma manga ou um alimento, aí ele se aproximou por causa desse estímulo, e quando ele se deu conta que ele teve o contato com o estímulo, que ele começou a perceber o que estava acontecendo em sua volta, ele viu uma pessoa muito próxima dele, uma pessoa segurando essa manga, olhando para ele. Isso com certeza vai gerar uma reatividade desse cão. Se não for uma reatividade, pelo menos um comportamento mais aversivo. Esse cão vai se defender de alguma forma, ele vai querer sair de perto, ele vai se assustar, ele vai travar, ele pode latir, ele pode rosnar, inclusive ele pode morder. Então olha como é importante a gente pensar, e aqui aproveitando o que eu já falei até agora, de deixar o cão na dele. É importante que o cão se acalme, que o cão fique calmo diante dessa presença. É importante que a gente não tome o primeiro passo, que a gente deixe o cão tomar as atitudes dele. Quando automaticamente você oferece alguma coisa, e qualquer que seja, pode ser a sua mão, pode ser o seu olhar, pode ser o seu carinho, pode ser você se abaixando, você está estimulando o cão a tomar uma atitude. E como você não conhece o repertório desse cão, e às vezes até mesmo você conhece, mas ele pode estar dentro de uma situação onde ele respondeu ao estímulo instintivamente, por uma questão dessa socialização que foi feita dessa forma com ele, e quando ele se vê diante de um cenário que ele não queria estar, mas ele veio por causa do estímulo, pode gerar um comportamento que você não esperava e que ele também simplesmente realizou esse comportamento por uma questão instintiva de sobrevivência. Então acho que é importante a gente pensar por causa disso. Quando a gente convida um cão, quando a gente oferece alguma coisa para um cão, pode gerar esse estímulo e o cão chegar até você mesmo que ele não queira. Vamos seguindo aqui. Opa, eita, não consegui tirar a resposta. Enquanto isso, podem dar opinião mais uma vez. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre essa questão de o que fazer com um cão que não te conhece. Enquanto isso, eu vou levantar uma questão aqui que eu gosto de colocar, que tem a ver com é isso que o cão quer, e tem tudo a ver com a independência e a dependência do cão. Quando a gente traz um cão para casa e a gente começa a pensar naquele cenário do cão ser cão, deixar o cão fazer o que ele quiser, porque isso é qualidade de vida para o cão, isso é enriquecimento ambiental, o cão conseguir ter as habilidades que ele normalmente teria por ser cão, e a gente deixa isso largado no cão, isso vai fazer com que o cão tenha uma qualidade de vida muito precária, principalmente porque ele está dentro de uma casa, de um lugar onde ele não consegue ter acesso a todas as necessidades dele, e vai tentar da melhor forma possível. Agora, quando a gente fala de dependência, a gente às vezes cai num conceito, na maioria das vezes a gente cai num conceito que é negativo. O cão depender da pessoa para fazer qualquer coisa. Só que olha o que a gente precisa pensar também. Eu sempre gosto de olhar em várias óticas, se é que é possível, várias óticas, né? Pelo menos mais de uma, quando a gente fala de dependência. Quando a gente traz um cão para viver com a gente, com a nossa família, a partir desse momento, esse cão precisa depender de você. Essa é a dependência que ele precisa. Porque é você a pessoa que vai garantir a qualidade de vida desse cão. É você que vai proporcionar as necessidades que esse cão tem, garantir que o cão consiga atender essas necessidades, ter acesso a essas necessidades, garantir que o cão conheça o máximo de coisas, tenha um desenvolvimento cognitivo, que ele consiga pensar, tomar decisões, ampliar o repertório de comportamentos e habilidades desse cão. Você que vai garantir isso. Você que vai fazer. Então é uma dependência que o cão vai ter a vida toda. Para tudo, para a alimentação desse cão, é você que vai garantir que esse alimento esteja sempre ali, seja sempre bom, que o momento seja sempre divertido, importante, valorizado pelo cão, que os passeios, as atividades sensoriais desse cão sejam de qualidade. É você que vai garantir. Existe essa dependência e essa dependência é muito importante, é muito saudável e precisa ser levada muito a sério, essa dependência do cão. Ela precisa existir, sempre vai existir. Se você acha que traz um cão para casa e deixa ele ser cão, que vai estar tudo bem com ele, tá muito enganada a pessoa. A qualidade de vida desse cão vai ser abaixo do ruim. Vai ser pior do que se ele estivesse sozinho na rua. Porque na rua ele vai fazer como ele quiser e ter acesso a um monte de coisa. Inclusive se mudar para outros lugares, como eu falei. Só que dentro de casa, a dependência é nossa. A gente precisa sim garantir que o cão tenha acesso ao máximo de coisas. E sempre e cada vez mais, para atender uma necessidade física, uma necessidade social de interação desse cão, uma necessidade cognitiva, uma alimentação decente, uma higiene correta para esse cão, um descanso que faça sentido, que seja importante e de qualidade para o cão. Olha a dependência como ela existe e olha como ela é saudável,
para nós e para o nosso cão. Então esse relacionamento, ele precisa ser baseado na dependência para que você consiga oferecer e assuma essa responsabilidade de garantir uma qualidade de vida para o cão acima da média, acima do melhor de tudo, a melhor que você conseguir, e a cada dia é dia de você melhorar isso. Boa, né, essa questão da dependência? Eu não gosto muito de rótulos, eu sempre gosto de a gente olhar os rótulos de outra forma. É por isso que eu sempre falo aqui de ciúmes do cão, eu sempre falo de dependência, eu sempre falo de altruísmo aqui também. Eu gosto de levantar essas questões para que esses rótulos eles não podem ser fixos. A gente precisa entender cada situação, cada cão. Quando eu falo de mimar, nossa, eu amo falar de mimar o cão, porque é visto de uma forma muito ruim. A gente precisa olhar pela forma boa, do mesmo jeito que eu falei agora da dependência boa. Vamos seguindo, enquanto isso dê a opinião de vocês sobre a pergunta de hoje: o que fazer com um cão que não te conhece? Um cão que tem medo de pessoas deve ficar afastado? Aí eu vou falar de duas situações aqui. Primeiro de tudo, o cão ter essa habilidade e essa habilidade ser respeitada, que eu falei lá no começo, do cão não querer contato porque ele tem medo, precisa ser respeitado. E precisa existir, o cão precisa reconhecer esse comportamento como um comportamento válido dentro da sociedade. Porque é algo que o cão não precisa se estressar para apresentar, é algo que vai acalmar o cão e vai garantir com que ele tenha um benefício. Só por isso já é importante que um cão que tem medo de pessoas consiga e tenha essa possibilidade de se afastar das pessoas. Agora o que eu falei aqui é se ele precisa ficar afastado. Aí eu vou levantar mais uma questão que a gente acabou de falar agora de dependência do cão, de o que o cão quer. Lembra que o cão quer fazer parte da sociedade. Ele vai fazer da forma como ele consegue. Se ele não foi apresentado às pessoas de uma forma boa, ele vai apresentar comportamentos que garantam que essa interação e esse contato gerem um benefício para ele, que é se afastar. Agora, nossa responsabilidade enquanto pessoas melhores amigas do cão é garantir que o cão conheça pessoas, que o cão saiba se relacionar com pessoas, que o cão fique calmo diante das pessoas, que o cão saiba qual comportamento ele tem que apresentar para que as interações saudáveis aconteçam. É essa a nossa responsabilidade quando a gente fala de cão ter medo de pessoas. Se o cão tem medo de alguma pessoa, é porque existiu algum histórico, algum momento que fez com que esse comportamento aparecesse, que essa emoção aparecesse. A nossa responsabilidade para garantir qualidade de vida para esse cão é apresentar mais pessoas para esse cão. É aumentar o número de pessoas desconhecidas, diferentes, de tipos físicos diferentes, de idades, de tamanhos, de velocidades, de movimentação, de roupas. A gente precisa apresentar. Isso é uma socialização de qualidade para o cão. E garantir que esse medo seja superado. A gente vai apresentar para o cão essas pessoas de modo que seja um estímulo muito fraco para o cão, que garanta com que o cão saiba lidar com esse estímulo sem precisar se afastar. É uma responsabilidade nossa, lembra? Acabei de falar da dependência. O cão é dependente da gente para a gente garantir que essas interações aconteçam e mudem essa emoção, que apresentem uma nova realidade, uma realidade melhor, que garanta para o cão maior interação, maior participação, mais autoconfiança, mais otimismo, mais segurança diante de uma sociedade que é repleta de pessoas. Se o cão tem medo de pessoas e você fica só evitando que ele tenha contato com pessoas, como é que vai ser a qualidade de vida desse cão? Como é que vai ser a riqueza da socialização ou da participação desse cão, se em todo lugar que ele vai tem pessoas? Então é a nossa responsabilidade apresentar o cão a essas pessoas diferenciadas, garantindo que exista um benefício, uma experiência positiva, que o cão consiga lidar, que o cão aprenda uma nova realidade diante dessas outras milhares de pessoas. Essa é a nossa responsabilidade para garantir qualidade de vida para o cão. É muito comum, e aí eu falei de pessoas, mas qualquer outro medo que o cão tenha, é muito comum que as pessoas fiquem evitando que o cão tenha. Aí a gente cai naquela questão do mimar. O mimar que faz mal para o cão é impedir que o cão consiga lidar com os desconfortos, impedir de que o cão aprenda uma nova realidade melhor, com maior qualidade, que garanta mais segurança, mais tranquilidade, mais paz para o cão, que tire o estresse do cão. É isso que a gente precisa fazer diante de qualquer medo. Vamos seguindo. Enquanto isso, dê a opinião de vocês, o que fazer com um cão que não te conhece. Para o cão gostar de você, o que fazer? Já que estamos falando de é isso que o cão quer, como é que a gente faz o cão gostar da gente, sendo que tem que ser uma coisa que ele quer? Aí eu coloquei dar petisco, respeitar o espaço e chamar o nome. Lembrando que todas essas situações, de alguma forma, elas vão garantir que exista
um relacionamento bom ali, porque vai ter uma positividade, vai ter um petisco, uma coisa que o cão vai comer, você vai respeitar o momento daquele cão também, e você vai chamar esse cão pelo nome, que vai criar uma similaridade ali com as coisas que o cão já conhece. Agora eu vou falar de cada uma aqui, dar uma pincelada. Quando você dá petisco para o cão gostar de você, primeiro de tudo a gente precisa entender se naquele momento o cão está apto ou está querendo um petisco. Se de repente é um cenário onde o cão já se empanturrou, já comeu pra caramba, ou o cenário onde o cão está passando mal por causa de alguma coisa que ele comeu e está com ânsia de vômito, está querendo vomitar, está querendo ir no banheiro, esse petisco não vai ser sinônimo de uma recompensa, de algo benéfico. E você ficar forçando esse petisco vai fazer com que o cão tenha receio da sua presença e daquele petisco. Inclusive vai mudar a emoção do cão com relação àquele petisco. Vai perder o valor, porque o petisco vai se apresentar diante de um cenário que o cão está mal, que o cão não quer ver aquele petisco. Vai começar a se relacionar como uma coisa ruim para o cão. Então o dar petisco nunca vai garantir que o cão goste de você. Você precisa saber a hora de dar esse petisco, como dar esse petisco, qual o contexto que você vai dar, qual é a quantidade e a forma como você vai dar esse petisco. Aí sim, você vai garantir que o cão goste de você. Porque você está respeitando um monte de situações do cão aqui, ó. Um monte de vontades, um monte de necessidades do cão, ou a necessidade atual naquele momento. Você está respeitando isso. Só isso já vai fazer o cão gostar de você. E aí nessa hora que eu caio na segunda situação, que é respeitar o espaço. Essa de longe é a melhor. A melhor de todas para o cão gostar de você é você não invadir espaço do cão. E quando eu digo espaço do cão, não é necessariamente você ir no lugar onde ele vive, dentro da casinha dele. Não, é você não se aproximar. É você manter aquele perímetro de segurança, onde o cão se sinta confortável para que ele tome a decisão. Isso garante que o cão vai gostar de você. Eu falei no começo agora que o cão de rua às vezes late para afastar as pessoas. Isso mostra que o cão está gostando das pessoas, porque elas estão respeitando o espaço dele. Ele late, tudo bem, independente do comportamento que ele apresente. Só que isso faz com que a pessoa respeite esse espaço. Isso faz com que o cão goste que as pessoas existam na sociedade, porque elas respeitam o espaço dele. Então, de longe, quando você quer que um cão goste de você, você precisa respeitar o espaço. Todo e qualquer respeito que você tiver aos comportamentos do cão, aos limites, às necessidades do cão, ao momento do cão, isso vai fazer com que o cão goste de ter você por perto e veja em você uma pessoa de confiança, que ele pode apresentar os comportamentos que você vai respeitar, você vai validar. Isso faz com que o cão goste automaticamente de você e ele vai querer se aproximar de você por causa disso. Por você respeitar os momentos, os limites, as comunicações desse cão. Então coloca sempre na sua agenda principal ali, respeitar o cão. Independente do que seja, o espaço, o limite, as vontades, o momento, a gente precisa respeitar a comunicação do cão. Isso vai fazer com que ele goste muito de você. Agora para outra situação que eu coloquei aqui. Chamar o nome do cão. Essa chamar o nome, ela vai entrar naquele conceito de você apresentar um estímulo para o cão que de repente faça com que ele venha até você, mesmo que ele não queira, por causa de um histórico com aquele estímulo. Você falar o nome do cão, ele se aproxima porque é algo que ele reconhece. Então isso pode gerar no cão, sim, se ver diante de uma situação que ele não queria, que ele simplesmente veio porque o nome dele foi chamado e ele reconheceu esse nome como uma coisa boa. Agora eu vou colocar de uma outra forma. Quando você chama o nome do cão, automaticamente você cria uma conexão com o cão. É como se você... Eu sempre gosto disso também, de quando você vai conhecer um cão ou quando você vai apresentar uma pessoa para um cão, você já tem um comportamento que o seu cão conhece, de preferência um comando de voz, que é a forma como as pessoas se comunicam, e que você apresente esse comportamento e esse comando para a pessoa que vai chegar. Porque a partir desse momento, você vai quebrar uma barreira de uma preocupação, uma ansiedade, um medo do cão, quando ele se reconhecer dentro de uma comunicação. Ele ouvir a pessoa falando coisas que ele reconhece, que é o que acontece com o nome. Então isso também pode ser visto de uma forma muito boa, só que tem que ser feito dentro do ambiente controlado, de uma forma que você garanta que o cão responda aquilo porque ele quer responder e quer se aproximar, que é o que acontece com os comportamentos. Quando você pede um comportamento para o cão e ele executa, mostra que ele está completamente concentrado e tomando as decisões porque ele quer fazer aquilo. Isso vai garantir com que o cão também goste de você. Vamos seguindo. Oi, Marina! Marina também com os cãezinhos dela, espero que esteja tudo bem. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês para o que fazer com um cão que não te conhece. Já falamos um monte de coisa aqui, inclusive já falamos sobre ser isso que o cão quer, esse é o nome da live, é isso que o cão quer. A última pergunta que eu pus aqui, ó.
Os cães conseguem atender todas as necessidades sozinho? A resposta é sim. A resposta é sim. Ele vai tentar da melhor maneira, com os recursos que tiverem disponíveis para ele, para atender necessidades dele. Então ele vai ter interações sociais da forma como ele conseguir, do jeito que for possível para ele naquele ambiente onde ele está. Ele vai atender necessidades físicas dele, ou seja, ele vai de repente correr, pular, ele vai fazer coisas que estejam ao alcance dele para atender essa necessidade que ele precisa diariamente. Uma necessidade cognitiva, esse cão vai pensar. O tempo inteiro esse cão estará pensando para tomar decisões, para escolher coisas, para definir situações que ele quer fazer, opções, né? Para ele optar por coisas que ele quer fazer naquele momento. Então a gente precisa entender que mesmo sozinho, mesmo que você não faça nada, o cão vai dar um jeito de atender as necessidades dele. A grande armadilha que acontece aí é que sempre será precário. Sempre. Se a gente deixa na mão do cão e a gente não orienta, a gente não conduz, a famosa dependência, você não está assumindo essa responsabilidade do cão depender de você para que você ofereça tudo o que ele precisa, garantir essa segurança dele, essa qualidade de vida. Ele vai fazer do jeito dele. É nessa hora que o cão começa a mexer em coisas ou fazer coisas que você não quer que ele faça dentro de casa ou que podem até representar risco para o cão, porque é uma necessidade que ele tem, que ele precisa atender e é a única forma que ele consegue atender isso dentro daquele local. É nessa hora, enfim, existem todos os comportamentos que podem ser vistos como coisas ruins, inclusive, são coisas que o cão precisa fazer, atender essa necessidade e está fazendo sozinho. É a forma que ele conseguiu. Então pode ter certeza que mesmo que você não faça nada, o cão vai atender as necessidades dele sozinho. Porém, vai ser de forma muito precária, muito aquém da qualidade de vida desse cão, que vai deixar o cão sempre trabalhando com o risco de sobrevivência, sempre deixando os instintos dele falar mais alto. É isso que a gente precisa garantir que não aconteça. A gente precisa oferecer tudo para o cão e garantir esse desenvolvimento, essas capacidades, essas habilidades para que ele tenha qualidade de vida. Essa é a nossa responsabilidade com o nosso cão. Então se você acha que está trazendo o cão para casa e está fazendo muito bem para ele, melhor a gente repensar o que a gente está fazendo. De repente é ele que está precisando atender as necessidades. Pergunta de hoje. O que fazer com um cão que não te conhece? Eu vou colocar isso daqui, mas eu falei um pouco já sobre isso, mas legal a pessoa ter essa opinião também, né? Deixar ele me cheirar, foi o que a pessoa colocou aqui. O cão não me conhece, então eu vou deixar ele me cheirar. Aí eu vou colocar duas situações, como eu sempre gosto de colocar. Imagina a primeira, onde você não fez nada, você deixou ele quieto, e ele se aproximou e veio te cheirar. Essa é uma situação muito boa. E o ideal é que você não reaja nesse momento, que você não faça nada. Deixa ele simplesmente te cheirar. Só que se você entender que a partir do momento que o cão precisou se aproximar de você para poder cheirar, já existe uma socialização precária desse cão. Porque os cães não precisam se aproximar de nada para sentir o cheiro, para identificar os odores. Então se ele precisou, é porque esse cão já não tem uma socialização muito bem feita. Isso pode fazer com que ele tenha qualquer comportamento dependendo da sua reação. Só que é uma forma do cão, de você fazer com que o cão não, de você fazer com um cão que você não conhece, é você deixar ele tomar a atitude de te cheirar. Agora uma segunda situação, é aquela onde você dá a mão, onde você oferece o estímulo, onde você toma a decisão. Isso pode desencadear, primeiro, uma fuga do cão, um medo do cão pela sua movimentação, pela forma como você fez. E em segundo, fazer com que o cão atenda a esse estímulo de uma forma espontânea, porque ele reconhece aquele estímulo e não sabe lidar com esse estímulo por causa de uma socialização precária. Quando ele vê aquele estímulo, automaticamente ele vai até lá para saber o que é, por uma questão de sobrevivência, de repente é algo que faz muito bem para ele. E aí ele chega perto de você e quando ele se vê diante daquele cenário, porque ele já te cheirou, ele está muito perto, muito além daquilo que ele queria fazer. Só que o instinto dele falou mais alto. Então é legal a gente pensar nessas duas situações, mas sempre que a gente fala aqui, ó, deixar ele me cheirar, é legal que a gente está olhando pelo lado do cão. Então é legal que a gente não faça nada e deixe. Se ele quiser vir até mim cheirar, ele não precisa. Lá de onde ele está, ele já me cheirou. Se ele veio até mim, é um sinal para que você entenda que aquele cão ele tem uma dificuldade de socialização. Por mais que ele tenha se aproximado, ele precisou chegar até você. Ele tem uma ansiedade, ele tem uma necessidade que é mal atendida, que ele não sabe lidar de uma outra forma. E isso já vai fazer com que você, fique atenta a esse cão e respeite ainda mais o espaço dele e não faça nada. Não sei se faz sentido para vocês. Vou dar minha opinião, deixa eu ver se já falaram tudo aqui, ó. Ah, isso é muito bom, eu vou falar também, mas deixa eu escolher. Ah, não, vou terminar com uma outra situação, antes que a gente passe do tempo.
Foram muito boas as opiniões de vocês aqui, inclusive são coisas que normalmente a gente faz mesmo, que é muito comum a gente fazer quando a gente está diante de um cão que a gente não conhece, mas é legal a gente pensar em respeitar sempre o espaço do cão e o momento daquele cão. Agora eu vou levantar uma questão falando aqui de é isso que o cão quer. Vamos pensar aqui em traumas e históricos de cães. Isso é muito comum ainda, inclusive com pessoas que trabalham com cães. Quando eu falo comum é porque não deve ser considerado normal. A gente precisa mudar essa ótica, essa forma que a gente enxerga. Quando a gente fala de cães que têm algum problema de comportamento, ou seja, estão apresentando comportamentos que dentro da sociedade ou da família onde ele vive, não são bem vistos. Ou seja, o ideal é que ele não apresentasse esse comportamento, e não importa qual seja. É muito comum que a partir desse momento, as pessoas comecem a tentar identificar o porquê o cão está fazendo aquilo. Ou seja, o que gerou isso? De repente o cão tem um trauma, é muito comum a gente falar ainda sobre isso, falar não, isso é um trauma que o cão tem, ele foi abandonado, ou ele apanhou, ou ele não gosta de homens, ou ele não gosta de mulheres, não gosta de crianças. A gente coloca esses traumas e a gente considera como histórico do cão tudo aquilo que ele viveu que trouxe ele até esse momento. Só que o que a gente precisa olhar? Será que importa de verdade, e aí eu tô falando para vocês agora, será que importa de verdade a gente saber tudo o que o cão viveu para chegar até aquele momento? Será que isso vai fazer muita diferença na forma como você vai lidar com esse cão a partir de agora para frente? Não, não pode ser levado em consideração. Porque vamos imaginar, se você considera que existe um trauma do cão com relação à presença de homens, então não pode ter um homem que esse cão vai ter problema de comportamento. Aí você começa a fazer um trabalho para que ele goste de homens. Mas será que ele não tem um outro problema que você não viu? Que vai começar a surgir porque você eliminou esse outro problema? E aí você vai remediando coisas. Você vai esperando a situação aparecer para que você tome uma atitude. E isso vai fazendo com que o cão fique inseguro o tempo inteiro, ansioso o tempo inteiro. Qual é a nossa responsabilidade? É a gente ignorar traumas e históricos do cão e o que o cão já viveu, e o que o cão já sabe fazer, o que o cão consegue fazer, quais os comportamentos que ele apresenta, quais os estímulos que ele já conhece. A gente tem que esquecer isso. E a partir de agora, a partir de hoje, a partir do momento que você está, independente do que você fez ontem, é garantir que o cão tenha acesso à maior quantidade de estímulos de uma forma prazerosa, benéfica, gradual, respeitando os limites desse cão, respeitando as capacidades desse cão. E aí você pode pensar, então eu preciso saber qual é a capacidade desse cão para não extrapolar. Não, você faz o mínimo. Você começa com o mínimo e o mínimo sempre será o seu padrão. Porque aí você garante que o cão nunca vai ter um problema com aquele estímulo. E a partir daí você consegue ir ampliando gradualmente, gradativamente, a apresentação desses estímulos, a apresentação de novas coisas para o cão, para garantir que dentro de qualquer cenário, o cão se dê bem com qualquer estímulo. Inclusive as atividades físicas. Você começar com o mínimo de atividade física, para garantir que o cão consiga fazer, que ele se sinta bem, que ele queira repetir isso que ele fez. É essa a nossa responsabilidade com os cães. Então não importa o que aconteceu daqui para trás. Até as coisas boas que você fez, você vai fazer melhor daqui para frente. Você vai respeitar cada vez mais as coisas que você faz com o seu cão, para garantir que toda e qualquer coisa que você faça com o cão seja algo que o cão quer, porque é isso que ele quer. Ele quer participar, ele quer conseguir fazer as coisas, e ele só vai conseguir se ele aprender de pouquinho em pouquinho. Aí ele vai chegar lá na frente sabendo um monte de coisas, milhares de coisas, e conseguindo tomar as próprias decisões dele. Essa é a nossa responsabilidade com os cães, é esse tipo de independência que a gente tem que fazer com o cão, é esse tipo de mimo que a gente tem que fazer com o nosso cão, oferecer tudo que ele precisa para que ele tenha um repertório muito grande e consiga tomar decisões sozinhos, para que ele fique calmo, que ele fique tranquilo e que ele possa participar da sociedade cada vez mais, incluindo o nosso cão cada vez mais dentro da sociedade onde a gente vive. É por isso que estamos aqui, para que a gente possa nos tornar cada vez mais as pessoas melhores amigas dos cães. E é só com conhecimento que a gente consegue isso. E só o conhecimento é que você consegue colocar em prática de uma forma boa, de uma forma prazerosa e com qualidade. Então eu espero que a partir de hoje a gente consiga olhar para os nossos cães do dia de hoje para frente e que seja cada vez melhor. Uma ótima noite a todos. Obrigado. Depois Marina fala comigo que você perguntou alguma coisa, mas eu vou terminar a live aqui. Desculpa.